Todo brasileiro que deseja visitar os Estados Unidos ou até mesmo fazer escala no país precisa ter um visto americano válido. E é por isso que no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre as principais dúvidas e tudo o que você precisa saber sobre o visto americano. Nós vamos abordar a diferença entre os tipos de visto para os Estados Unidos, o que pode ser um diferencial para ter o visto aprovado, documentos que você precisa ter em mãos na hora da entrevista, possíveis perguntas que o agente consular pode fazer, o que é o CASV e o que é o consulado. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo sobre intercâmbio. Se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e comente aqui embaixo quais conteúdos você gostaria de ver aqui no canal. Existem várias categorias de visto para os Estados Unidos. As categorias que é mais comum que o intercambista solicite são as de estudo e a de turismo. Se você está indo fazer um intercâmbio que tenha menos de 6 meses de duração e menos de 18 horas de aula por semana, você irá solicitar um visto de turismo. Esse visto tem duração de 10 anos, porém você só pode ficar por no máximo 6 meses no país. Já as pessoas que estão indo fazer um curso com duração superior a 6 meses ou tenham mais de 18 horas de aula por semana precisam solicitar um visto de estudante. É importante mencionar que com nenhum desses dois vistos você tem permissão de trabalhar nos Estados Unidos. Agora que você já sabe a diferença entre os tipos de visto, vamos falar um pouquinho sobre a parte mais prática para a solicitação do documento. E existem duas etapas para solicitar o visto americano. Primeiro, você vai até o CASV, que é onde você coleta suas digitais e tira a foto que será estampada no visto. Apenas depois de realizar esse processo é que você consegue ir até o consulado e fazer a entrevista de fato. Com exceção de Porto Alegre e de Recife, que são cidades que não possuem CASV. O consulado é o local onde você fará a entrevista e receberá o resultado do visto. Existem 3 documentos que são totalmente obrigatórios para se ter em mãos no dia da entrevista. Sem eles, você não passa nem pela porta de entrada do consulado. Então preste muita atenção e leve junto o seu passaporte atual, o comprovante do agendamento da entrevista e o DS-160 finalizado. E em Porto Alegre e em Recife, como não existe o processo do CASV, você também precisa ter em mãos uma foto no formato 5x7 ou 5x5 com fundo branco. Além dessa documentação obrigatória, existem os outros documentos que são muito importantes e que você não pode esquecer de levar junto. São eles: a carta de matrícula da escola, a carta de acomodação, caso você tenha contratado uma acomodação nos Estados Unidos para o período do intercâmbio, seus documentos financeiros como imposto de renda, contra-cheque, extratos bancários. E caso você utilize um patrocinador, é importante levar também essa mesma documentação financeira do patrocinador. Lembrando que o valor mínimo exigido para ter como saldo em conta é o equivalente a $1.500 por mês de permanência. Se você trabalha, é importante levar também algum documento que comprove o seu vínculo de emprego aqui no Brasil. Pode ser o contra-cheque, o Prolabore, o CNPJ, a carteirinha se você for advogado, médico, se for vinculado a algum conselho ou algo do tipo, qualquer coisa que comprove que você tem um emprego aqui no Brasil. E em caso de estudo, mesma coisa, é muito relevante levar junto um comprovante de matrícula, caso você esteja matriculado, ou um diploma histórico escolar, caso você já tenha concluído. Não existe receita mágica para ter um visto americano aprovado. Porém, existem alguns fatores muito relevantes que você precisa levar em conta e até avaliar o seu próprio perfil antes de aplicar para o visto americano. Infelizmente, ter toda a documentação e ter o dinheiro em conta que é exigido pelo consulado não é o suficiente para ter o visto aprovado. O mais importante são os vínculos que você possui com o Brasil. Se você tem um emprego estável, onde você está trabalhando há bastante tempo, tem um bom salário, se você tem motivos que o consulado considera relevantes para voltar para o Brasil, você tem mais chances de ter o visto aprovado. Claro que isso é uma questão de probabilidade, não quer dizer que você vai ter o visto aprovado se você tiver tudo isso.
Mas é muito importante contratar uma equipe para aplicar o seu visto que entenda do assunto, que saiba do melhor prazo para aplicação, que saiba o que é melhor de ser dito no formulário ou na hora da entrevista. E também é muito relevante a pessoa saber se vender e saber o que falar e como se portar durante a entrevista do visto. Outro ponto que pode ajudar também é já ter visitado outros países. O consulado provavelmente entende que se você foi para algum outro país e voltou para o Brasil, é porque você tem motivo para voltar. Então isso é um ponto positivo para você. Evitar erros no preenchimento do formulário é um ponto positivo. A Egali possui um setor de especialistas em visto que vai auxiliar com todos esses detalhes e para contratar um intercâmbio com a gente, basta clicar no link que está na descrição. Vale lembrar que quem decide o resultado do visto é o agente consular e não há nada que ninguém possa fazer com relação a isso, mas são alguns pontos que você pode ajustar para aumentar as suas chances. Algumas das perguntas mais frequentes são: quando você vai para os Estados Unidos, em qual cidade? O que você faz aqui no Brasil, com quem você mora, se você vai viajar sozinho ou não. Eles também podem perguntar se você já foi para outros países, com o que você trabalha, seu salário e algo nessa linha. Responder o agente consular de forma bem objetiva é muito importante. Não tente enrolar ou falar mais do que o necessário. Uma frase é mais do que o suficiente para responder qualquer pergunta que eles fizerem. E quando eu falei anteriormente para você se vender, é para tentar se vender em uma frase só. Às vezes até no cargo que você vai dizer que você trabalha ou quando você vai descrever a sua empresa brevemente, você pode colocar ela lá em cima ou você pode falar de uma forma bem simples, assim como quem não se importa, o que vai demonstrar que seu trabalho talvez não seja um vínculo tão forte. E aí, respondemos as suas dúvidas sobre o visto americano? Tem mais algum ponto que a gente possa auxiliar? Conta pra gente aqui nos comentários. Lembrando que a Egali possui um setor de especialistas em visto americano que vão auxiliar muito com esse processo. Clique no link da descrição, converse com um especialista e tire todas as suas dúvidas. Até a próxima, tchau!